Fala, galera da Juban, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cássia. Esse aqui é mais um episódio do nosso Juban Talks. Estamos na segunda temporada e no nosso segundo episódio estamos muito felizes de estar aqui de volta. E esse é o nosso primeiro episódio, segundo episódio. Nós estamos gravando ele depois do Dia das Mulheres. Então, para homenagear todas as mulheres e seguir a nossa proposta também, que foi uma quase exigência nossa, Vini e da Lívia, que nós tivéssemos um episódio só com meninas. Nós estamos aqui, eu estou aqui, a Lívia está aqui, e nossa convidada também muito especial, uma mulher de Deus, muito abençoada aqui para falar com a gente. E você, Lívia? Eu estou bem, você está bem? Estava com saudades, né? E nós estamos tentando cumprir aquilo que... Quem falou? O William falou que nós tínhamos que voltar e trazer a sua convidada. Ela que ela é mãe, ela é esposa, ela é pastora... Ela está em formação em Direito, em uma pós em Processo Penal, pregação avançada, mestre em liderança cristã e agora mestrando em Divindade. Como é o nome dela? Pastora Camila. Seja muito bem-vinda! Obrigada. A pastora Camila já esteve conosco aqui nesse episódio, só que foi uma participação meio rápida. A gente prometeu que ela ia voltar e está aqui de volta para mais um episódio agora completo, para ela falar tudo que Deus tocar no coração dela. Obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Hoje está mais leve, mais descontraído, né? Rostinhos femininos deixa a gente um pouquinho mais, relaxada. Graças a Deus por isso. Obrigada pelo convite. Espero que a nossa conversa seja aí para edificação de muitas pessoas, inclusive de nós mesmos aqui. Em nome de Jesus. Foi uma quase exigência nossa. Pastora Camila tem que voltar. Então, o nosso primeiro episódio dessa nova estratégia que a gente está tendo tinha que ser com ela, já que ela já esteve conosco. Tem muito conteúdo para contar para vocês. Então, a pergunta clichê é de sempre: quem é a pastora Camila Valverde? Quem é a Camila, né? Porque a gente ouve muito da pastora Camila, que a gente também quer saber quem é a Camila. Isso aí. Eu tenho 43 anos, né? Nasci em 1982. Eu sou a segunda filha de 5 filhos, de uma mãe muito guerreira, de uma mulher que sofreu muito e teve que altos e baixos para conseguir criar a gente, foi bem difícil. Sou casada há 21 anos, já estou com meu marido há 25 anos. Então, já dá para ver, né, que eu casei muito nova. Tenho 2 filhos, uma de 16, que é a Bela, e o Arthur, de 5 anos. E um filho lá no céu, com Jesus, que nós perdemos com 4 meses. Pastoreio, né? Cuido de pessoas há 15 anos, mais ou menos. Trabalhei, já fiz um pouco de tudo. Trabalhei no mercado financeiro 15 anos, em banco. Trabalhei no escritório de advocacia por 6 anos. Foi aí que eu fiz direito, muito novinha, porque eu trabalhava no escritório de advocacia. Foi ali que eu conheci meu marido também, né? Ele era meu chefe. A gente começou a namorar, acabamos nos casando. E de um estágio de direito acabou virando um casamento. E hoje estou aqui, né? Servindo ao Senhor na obra, ensinando a palavra. Meu chamado é no ensinário do ensino. Eu amo ensinar as escrituras, eu amo quando alguém está aprendendo e a pessoa tem dificuldade de entender e ela consegue compreender ali. Eu sinto que eu nasci para isso. E é isso, é um pouquinho. Mas como foi, assim, esse processo de vida com Deus, de descobrir qual que é meu chamado? Sempre foi uma vida inteira na igreja? Eu cresci num lar evangélico, bem entre aspas, assim, muitas aspas, né? Só o berço que era... Isso, era só o berço que era evangélico, a família era só... A família não era. Minha mãe aceitou Jesus, foi uma das primeiras da família que aceitou Jesus, e ela foi levando aos poucos a família toda, né? E a gente era criança, então ia pra igreja, voltava, mas assim, sabe... um pé na igreja, um pé no mundo, né? E, de repente, depois de casada, já foi quando eu tive mesmo um encontro pessoal com Deus. Que eu comecei a questionar a minha fé, o meu relacionamento com Deus, que eu comecei a pensar até que ponto aquilo era uma religião, até que ponto era mesmo andar com Deus, quem era Jesus de verdade na prática, na minha vida. Enfim, eu acho que todo mundo que cresce no meio cristão tem esse momento, né? Tem uma fase de que você vai indo por indução e chega um momento que fala, peraí, é isso mesmo? Eu acredito nisso mesmo? Então eu cresci ouvindo sobre Jesus, eu conhecia as escrituras, mas tive meu momento depois de adulta, depois de casada já,
onde eu me posicionei e decidi ser discípula. Porque salvo eu era, eu cria, né? Salvação é por crer em Jesus, mas eu peguei a cruz e falei, agora eu quero seguir. Já foi depois dos 20 anos. E como foi essa juventude, assim? Teve algum momento, assim, que, meu Deus, agora eu tô aqui, eu quero viver isso. E teve algo que você fez, assim, que foi fora, assim, da curva? Pra Jesus, você fala? Sim. Ou não? Não tive um momento, assim, de espiritualidade fora da curva. Eu tive um testemunho, né, que eu acho que eu nem sei se eu contei aqui já uma vez, mas eu na adolescência, eu passei fui vítima de estupro. E nesse momento, eu tive um momento, assim, acho que foi a minha maior experiência com Deus, foi essa. Eu estava ali no momento de estupro, já estava quase 3 horas sequestrada dentro de um carro e apanhando. E no meu pensamento, eu clamei ao Senhor. Eu falei, o Senhor é o Deus da minha mãe, o Deus da minha família. Eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é um Deus verdadeiro, mas me mostra que o Senhor é o meu Deus. Não me deixa morrer. Eu me lembro de clamar isso assim, na minha mente, de todo o meu coração. Não me deixa morrer. Me mostra que o Senhor também é o meu Deus. Ali foi meu encontro com Deus na adolescência. Apesar de eu não ter me firmado depois disso, ali eu tive convicção de que Deus era o meu Deus. E realmente aconteceu algo sobrenatural, né? O sequestrador falou para mim, eu vou te matar, eu vou te jogar aqui nesse mato, onde nós estamos, ninguém vai te achar. Seu corpo vai ficar aqui para sempre, ninguém vai te ver. Né? Além da tortura física, ainda uma tortura psicológica. E foi quando eu clamei no meu pensamento essa oração. E quando eu fiz essa oração, apareceu um homem do nada, no meio do mato. Como se fosse um guarda. No meio do mato, apareceu na janela assim, do carro e perguntou, tá tudo bem aí? E aí o rapaz falou assim, olha, não se mexe, senão eu te mato. Fica quieta. E aí eu fiquei ali imóvel, ele fez o sinal que estava tudo bem, ligou o carro e saiu. Então ele não pôde me matar naquele momento. E saindo dali, ele me deixou numa rua escura, falou, desce em linha reta, vou apontar a arma para você, se você virar pro lado, eu te mato. Ali eu tive certeza que foi a resposta de Deus, que foi o meu socorro. Aquele homem, absolutamente do nada, no meio de um mato, apareceu para interromper no momento que eu clamei ao Senhor. Então ali eu tive uma experiência profunda com Deus. Eu já tive outras, né? Eu fui curada de meningite na infância. Minha mãe não tinha dinheiro nem para comprar Novalgina. A gente morava em Belo Horizonte, estava passando uma situação muito difícil, uma epidemia de meningite, um monte de criança morrendo, vindo a óbito. Minha mãe ajoelhou do lado da cama, eu não conseguia mexer o pescoço. 40 graus de febre, minha mãe não tinha Novalgina para me dar. E ali ela clamou ao Senhor, chorando, falando, Senhor, cura minha filha. Eu entrego a vida da minha filha para o Senhor. Se o Senhor curar a Camila, amanhã, 7 da manhã, eu estou na porta da igreja para dar o testemunho. Caraca. E eu dormi, queimando de febre ali. E daqui a pouco minha mãe me acordou e falou, filha, mexe o pescoço. Eu consegui mexer. A minha febre tinha desaparecido sem remédio nenhum. Então eu cresci com esses testemunhos, né? Que quem é crente de berço sabe como é que é. É muito testemunho, assim, de milagres, sabe? De coisas sobrenaturais. Muitas experiências com Deus. De dor, de sofrimento, de solidão, de rejeição, né? Por conta do pai que abandonou a gente. Então, eu tinha testemunhos, assim, de orar e falar, Deus, eu queria tanto um tênis para ir para a escola. E alguém aparecer em casa e falar assim, eu trouxe um tênis da minha filha que não serve mais. Sabe essas coisas, assim, absurdas de Deus? Então, eu tive muitos testemunhos. Mas como esse, do dia que eu ia morrer, e o Senhor me livrou da morte, acho que esse foi o mais impactante de todos. No primeiro episódio, né, que nós estávamos, você comentou sobre o perdão. E eu fiquei, cara, como que foi esse processo de perdoar o seu pai, o seu padrasto e, enfim, o cara que tentou te abusar? Uhum. O perdão é uma coisa muito complicada. Não é imediato, a gente nem sabe, a gente nem tem consciência quando acontecem essas coisas que a gente precisa liberar perdão assim tão rapidamente, né? Pelo menos eu não tive essa consciência. Você vai guardando aquelas mágoas, aquele monte de lixo dentro do coração, vai acumulando aquele lixo, aquela lixaiada, e aí chega um momento que as suas atitudes já estão todas contaminadas. Então, assim, foi fazendo terapia que eu descobri que eu tinha atitudes que eram reflexo de tudo que eu passei. Autoestima super baixa, necessidade de aprovação das pessoas para tudo. Então, eu não tinha uma autoestima. A minha estima era determinada pela opinião do outro. Isso, inclusive, foi um ídolo na minha vida que eu tive que destronar. E eu descobri isso no Senhor.
né? Que a opinião das pessoas determinava a minha felicidade. Então, assim, se eu fosse rejeitada, se fosse reprovada, eu ficava muito triste. Era demais a coisa, sabe? Eu não conseguia lidar com rejeição. Então, eu estava sempre agradando todo mundo para ser aceita e para evitar esse sentimento, essa dor profunda que é a dor da rejeição. E aí eu entendi um dia que isso era um ídolo, que a opinião que importa para minha vida é a opinião de Deus. Que é o que Deus pensa a meu respeito, que é a verdade. Não é nem a minha opinião sobre mim, porque a gente também é errado no que a gente pensa muitas vezes. É a opinião de Deus. Então, eu entendi isso. Eu entendi que eu precisava destronar esse ídolo. Eu entendi que era a opinião de Deus que tinha que valer na minha vida. Que eu tinha que acreditar que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Mas era uma frase bonita. Sim. E para virar verdade isso? É que nem academia. É exercício diário. Então, assim, é um exercício de substituir os pensamentos diariamente. Quando vinha o pensamento, mas se eu não falar não para essa pessoa, ela vai ficar chateada comigo. Vai mudar quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou quem Deus diz que eu sou. E aí eu ia combatendo esses pensamentos, né? E na terapia, eu fui descobrindo que eu tinha um monte de questão que era por falta de liberar perdão. De angústia, tristeza. E aí, assim, também, mesma coisa. Recebi centenas de conselhos de como perdoar, né? 3 passos para liberar perdão. E não existe na prática. A gente até fala assim, eu perdoo, mas aquilo ainda incomoda, aquilo ainda dói, aquilo ainda é terrível, né? Sentimento de raiva, de ódio. E foi um dia, eu nunca vou me esquecer, foi poderoso demais. Eu estava no banheiro, chorando, que era o meu encontro com Deus sempre acontecendo no banheiro. É o lugar onde eu tenho um sossego, que ninguém me chama, ninguém me incomoda no banheiro, eu tô lá orando. Quando se é mãe é mais difícil, né? Tem um momento muito assim. Mais. Todo mundo já sabe, o banheiro, eu tô demorando, eu tô orando, eu tô chorando. Uma vez eu esqueci de trancar, meu marido entrou, eu tava de joelho, chorando, e o rímel tava borrado, tudo preto. Ele falou, o que tá acontecendo? O que você tem? Eu falei, eu tô orando. É só isso. Pensa que eu tava tendo um ataque ali. Não, eu só tava orando, com o meu rímel borrado. Eu tava no banheiro chorando e eu falei, Senhor, eu quero perdoar, mas eu não sei o que fazer mais, eu não consigo. E imediatamente me veio um texto da Escritura onde Jesus fala do perdão para os discípulos. Os discípulos perguntam assim, mestre, quantas vezes a gente tem que perdoar? 7 vezes? Que era o que tinha, eles deviam perdoar uma quantidade menor, né? Eles já chutaram mais alto, já chutou mais alto para Jesus, para 7 vezes, Jesus fala, não é 7, é 70 vezes 7. Ou seja, não tem nada a ver com a numeração, mas é quantas vezes forem necessárias. E aí Jesus, para explicar isso, ele vai contar uma parábola, e foi essa parábola que me pegou. Ele fala assim, tinha um homem que devia uma fortuna para um rei. Era uma dívida impagável. Ele fala lá a quantidade de moeda. Você teria que trabalhar 3.000 anos para pagar essa dívida. Como ninguém tem 3.000 anos, é uma dívida impagável, certo? E aí esse homem foi diante do rei para prestar conta. E o rei falou, sua dívida é essa, acabou. E ele se joga no chão, começa a chorar, pede pelo amor de Deus para o rei abonar essa dívida. O rei perdoa a dívida dele. Sim. Vai embora. Quando ele vai embora, ele encontra com um conservo dele, um rapaz que devia para ele, só que a quantidade dessa dívida era muito menor. Muito menor. E aí ele não perdoa. Ele manda prender, vender a família do cara, tudo. Alguém que assistiu essa cena toda foi lá e contou pro rei. O rei chama ele de volta e ele fala, você veio aqui. Eu te dei o perdão por uma dívida impagável. Você aceitou. Saiu daqui feliz. Agora você encontra com seu conservo que te deve muito menos e você não perdoa? Que miserável que você é. Eu já tinha lido essa passagem várias vezes. Eu conhecia essa passagem. Mas ela nunca penetrou meu coração. Exato. Eu nunca não tive uma abertura de entendimento. E nesse dia, orando, o Espírito Santo fez essa palavra cair no meu coração diferente. O Espírito Santo falou para mim, você só consegue liberar perdão se você olhar para o tamanho do perdão que você já recebeu. É chocante, porque o Espírito Santo me colocou em pé de igualdade com o estuprador. Então, peraí, eu tenho que perdoar essa pessoa, eu tenho que perdoar o meu padrasto, que me espancou por 4 anos, eu tenho que perdoar meu pai, que abandonou eu e meus irmãos, e eu tenho que perdoar todos esses homens maus, porque eu recebi um perdão primeiro, então eu sou má que nem esses homens. E aí um texto foi me levando a pensar, e é isso. Diante de um Deus santíssimo e perfeito, a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície. A nossa justiça não é capaz de pagar pela nossa dívida.
Diferente dos deuses antigos, né, que puniam os seus seguidores quando queriam sacrifício, o nosso Deus precisava de um sangue perfeito para pagar a dívida do pecado, e ele não pegou o nosso, ele deu o dele mesmo. Ele se ofereceu. Então, diante desse Deus Santíssimo, não tem ninguém que é capaz de passar ileso. Não tem ninguém que tem como pagar essa conta. Eu recebi esse perdão. Essa dívida impagável. Eu não estou liberando perdão para uma pessoa desse tamanho. Essas dívidas todas que a gente perdoa são nada perto do tamanho da dívida que a gente recebeu, que exigiu o pagamento de sangue de Jesus. Naquele momento, isso aí não era um texto. Isso aí era uma coisa mágica, assim, palavras vivas, uma espada afiada, que foi entrando no meu coração. E ao invés de eu olhar para essas pessoas como más, miseráveis, eu comecei a me ver como miserável diante desse Deus maravilhoso e perfeito. E comecei a chorar ali. Naquele momento, eu consegui liberar o perdão. O Espírito Santo foi quem fez essa obra no meu coração, nem fui eu. Caraca. E aí não me doeu mais. O pastor Dimas está falando muito sobre revolução, né? E aí a revolução da palavra, eu acho que ela é muito isso. A gente lê uma passagem várias vezes e passa, é só uma passagem. De repente o Espírito Santo fala com a gente e é no momento que ele fala. E aí eu queria perguntar se você teve algum problema de relacionamento com Deus justamente por esse histórico familiar. Porque a gente vê muitas pessoas que teve problemas com os pais, então transfere isso para Deus também. Sim, eu nunca tive com Deus. Eu não fiz essa transferência, graças a Deus. Eu tive com a família. Eu tinha muita consciência de que as coisas ruins aconteceram por consequência dos erros dos familiares e não por causa de Deus. Depois, mais adulta, que a gente começa a questionar mais. A gente vai ficando mais esperto, mais malandro, né? E aí eu falei, peraí, a culpa nunca foi de Deus, né? Foi minha família que errou, foi consequência do erro. Mas Deus permitiu. Porque se ele não quisesse, ele não permitiria. Ele permitiu eu passar por isso. Então, depois de adulta, eu comecei a questionar. Mas enquanto tudo isso aconteceu, eu nunca atribuí nada a Deus. Pelo contrário, eu sabia que eu só estava viva por causa de Deus. Eu falava, eu teria morrido se Deus não estivesse aqui. Deus é mesmo poderoso, Deus é mesmo milagroso. Muitos livramentos, muitas coisas ruins, muitos abusos mesmo, de todo tipo. E eu sabia que Deus estava livrando todas as vezes. Eu acho que o Senhor me deu essa convicção, sabe? Esse meu amigo. E depois de adulta, né? Aí eu comecei a questionar um pouco mais. Mas por que Deus permitiu, então, né? E isso demorou bastante para eu entender. Foi até pouco tempo que eu consegui entender. Porque a gente tem uma tendência de olhar para o sofrimento do nosso ponto de vista humano, né? A gente olha para a dor dos nossos olhos. Então, assim, essa dor é horrível, isso é terrível, parece que isso não vai passar. Por quê? Por que comigo, né? Mas, lendo um livro do pastor Ricardo Barbosa, Quando a Alegria Não Vem Pelo Amanhecer, ele fala uma coisa muito interessante. Ele perdeu um filho que ele passou 1 ano orando para Deus curar de um câncer, e Deus não curou. Era pastor o filho dele também, morreu. E foi muito impactante. Por isso que é importante a gente compartilhar os testemunhos, porque às vezes o testemunho de uma pessoa, Deus fala com o outro também, né? E aí ele conta que ele olhava para o sofrimento do ponto de vista dele. Então aquilo fica gigante. Mas quando a gente começa a olhar para o sofrimento do ponto de vista de Deus, como Deus olha para o sofrimento, toda perspectiva, tudo muda. Então, como é que eu olho para o sofrimento com o olhar de Deus? Deus deu o filho dele para morrer por esses sofrimentos todos. Jesus morreu para que a gente não tenha mais sofrimento. A morte de Jesus na cruz, ou seja, o filho dele morreu, ele sofreu, ele passou por tudo isso junto com o filho dele, que é santo, carregando pecado, condenação, experimentando a morte, se tornando mortal. Ele passou tudo isso para a gente ser liberto de todo o sofrimento. Olha que coisa maravilhosa. Então, não tem ninguém que entende de sofrimento mais do que Deus. Não tem ninguém que entende mais de sofrimento injusto do que Deus. E não tem ninguém que tem mais certeza que esse sofrimento é super passageiro do que Deus. Ele já determinou a vitória da igreja. Então, quando a gente olha para o sofrimento do ponto de vista de Deus, sabendo que é momentâneo, sabendo que é passageiro, sabendo que ele sabe que ele passa junto com a gente, ele sabe o que é o sofrimento, muda a perspectiva. Então, de uns tempos para cá, eu comecei a olhar de uma forma diferente, sabe? Todo mundo sofre. Uma vez eu escutei um pastor falando assim, o filho dele morreu, se suicidou.
morreu num acidente de carro, enfim, e estava com uma depressão profunda. E aí uma repórter perguntou para esse pastor assim: você não pergunta para Deus por que eu? Por que comigo? Porque o senhor é um pastor, o senhor se dedicou para o Senhor a vida inteira para Deus. E agora acontece isso com o seu filho? Você não pergunta? A pergunta era essa: você não se revolta com Deus? E aí ele falou assim: não. Porque se eu for perguntar para Deus por que comigo, toda desgraça que eu olhar para a humanidade, eu vou ter que perguntar por que não comigo. Caraca. Então, se eu acho que eu tenho que perguntar para Deus por que isso aconteceu comigo, eu tenho que olhar para todo mundo que está passando por tristezas, tragédias, para aquelas pessoas que estão explodindo, que estão sendo decapitadas. Eu tenho que olhar para tudo isso e falar assim: por que não comigo? Por que com ele? Não é? É a compaixão, né? A coisa boa vem para todo mundo, a coisa ruim vem para todo mundo também. A diferença é que o Espírito Santo é o nosso consolador e ele passa com o crente junto o sofrimento. Verdade. A gente estava falando sobre os versículos que abrem os nossos olhos e eu nunca tinha entendido isso. Tem em Salmos, né, que fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu sempre li e ouvi, e aí o dia que eu ouvi isso no metrô, um cara falando, eu falei: gente, é verdade, né? Eu só peço. Eu nunca vou atrás, né? Aí, enfim, tem mais algumas coisas ali naquele versículo, mas isso foi um boom na minha cabeça. Você comentou, né, sobre o chamado de ensino e tudo mais. Tem agora um novo quadro na IBPV. Isso. Como que surgiu? De quem que foi a ideia? Como que foi os preparativos antes, durante? Como é que vai ser daqui pra frente? Muito legal. É um quadro chamado Sintonia Bíblica, né? A ideia foi da Jéssica e do Guilherme. Pelo menos foram eles que me chamaram, né, para apresentar. Eu acho que a ideia é deles. Eles estão mandando muito bem no programa. A ideia é ter um quadro de estudo bíblico. Sim. Porque, assim, o canal da igreja tem as pregações, que são ali ao vivo, alguns cortes de louvor, mas não tinha nenhum programa de ensino mesmo, de estudo bíblico ali, só na igreja presencial. E aí eles tiveram essa ideia e aí pensaram: por que não começar do fim da Bíblia, do Apocalipse? Tá todo mundo com muita dúvida, tá todo mundo questionando muito o Apocalipse. A gente tá vivendo muito rumor de guerra, e tá todo mundo com bastante curiosidade. Então, me chamaram para apresentar, eu fiquei muito feliz, nervosa, né? Ai, meu Deus, que responsabilidade. Jesus do Apocalipse, não dá para começar com João. Mas João, tão bom. Não, a gente quer Apocalipse, então tá bom, né? E aí, tô com alguns cabelos brancos por conta desse programa. Mas tá sendo bênção. A ideia é isso, a gente vai terminar, vai fazer Apocalipse inteiro. Já gravei 4 episódios, segunda que vem vai lançar o próximo, né? E quando acabar Apocalipse, a gente vai para outros livros da Bíblia. Mas a ideia é andar pela Bíblia. Isso. Boa. Isso. Vai ser programa sempre de estudo bíblico. Tem algum spoiler de qual vai ser o próximo livro? Não sei, nem eu sei. Eles não me falaram. Eu só sei Pegar que vai assim ser de surpresa. Apocalipse, Pelo menos um ano aí vai ser Apocalipse. Muito conteúdo. E, pastora, como foi que a senhora descobriu? Senhora não, você, né? Tenho que me lembrar disso. Esse chamado, assim, não só para ensinar, mas o pastoral, realmente. Como que surgiu a ideia? Deus falou, assim, é isso aqui que eu quero para a sua vida. Então, eu estava na mesma igreja, né? Onde eu sempre fui da mesma igreja por mais de 20 anos. Faz 2 anos que eu estou na IBPV. Antes disso, eu tinha sido só de uma igreja. E meu tio era meu pastor na época. Ele sempre, a igreja, na verdade, sempre reconheceu isso em mim. Sem o teu título. Eu estava sempre cuidando de pessoas. Sempre pastoreando, sem título nenhum. Então, fazia um trabalho com umas crianças da comunidade lá perto da igreja. Esqueci o nome do bairro ali na Jiquirituba, ali no Sesc Interlagos. Tem uma viela ali e umas crianças carentes, uma comunidade ali. Então, eu amava dar aula para essas crianças. Eu pegava no meu carro, enchia até a boca o carro, levava elas até a igreja, dava a escola bíblica, ensinava a Bíblia para elas, dava almoço, minha mãe me ajudava a fazer comida lá. E aí a gente fazia o combo, passava o dia inteiro com eles ali na igreja. Chegou uma hora que o meu carro lotou, não cabia mais, vinha assim, uma em cima da outra. Aí eu aluguei uma perua, uma Kombi. A Kombi ia lá buscar essas crianças, trazia até a boca, nem a Kombi mais dava conta. E foi uma bênção. Fui fazendo isso por bastante tempo ali na igreja. Aí eu engravidei da minha filha mais velha, né? E aí eu dei uma desacelerada no ritmo que eu fazia isso. E depois o pastor precisava de alguém para enviar para uma igreja em Caieiras, no interior de São Paulo. E já era pastora? Deixa eu ver. Não, já era. Antes disso, eu fui ordenada.
pastor disse que ele orou e o Senhor confirmou no coração dele que era para ordenar como pastora. Ele pediu confirmação para Deus. Meu pastor era até meio assim, ele era um pouquinho avesso com o ministério pastoral feminino. E ele falou, não, eu quero confirmação de Deus. E Deus confirmou e eu fui ordenada. Quando ele me ordenou, a igreja toda já me reconhecia. Eu sempre cuidei de pessoas. Então, desde a adolescência, minhas amigas, eu estava sempre evangelizando, eu levava para a igreja. O que eu aprendia, eu compartilhava, eu ensinava, eu cuidava. Eu já tinha toda Tava preparada, a prática, né? só não tinha o título. E aí eu fui ordenada. Então, foi uma coisa assim muito natural. Parece que começou de trás para frente, sabe? Tem pessoas que são ordenadas e dali para frente ela fala... descobrir como que faz. Isso. O meu foi ao contrário. Eu já fazia tudo como se pastora fosse. E aí só veio a ordenação. Isso é muito legal. E como é lidar, assim, com essa vida pastoral e com ser mãe, ser esposa, cuidar da casa? Porque a mulher, ela tem isso desde sempre. Eu estudo, mas quando eu for mãe, eu tenho essa Desejo. consciência, né, de que é um pouco mais difícil. Por mais que o pai, ele cuide e tudo, é muito diferente para a mulher viver isso, vivenciar isso. Mais ainda quando se é pastora. Cuidar de pessoas, tendo que cuidar também da nossa própria casa. Sim. Não é fácil, né? A gente tem que aprender a ouvir ao Senhor. A gente tem que aprender que a família é prioridade. Nem sempre foi assim como é hoje para mim. Meu marido sabe, né, que no começo eu era muito intensa e eu queria fazer as coisas para o Senhor com excelência e eu achava que adorar a Deus era ali na igreja. E com o tempo, com muita dor, com muita cabeçada, eu fui desacelerando, eu fui orando e fui ouvindo o Senhor. E eu aprendi que não existe essa dicotomia de vida espiritual, vida santa e vida secular. Não existe. A Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então, nós glorificamos a Deus cuidando dos filhos, nós glorificamos a Deus lá na igreja, nós glorificamos a Deus aconselhando pessoas, e nós glorificamos a Deus levando o filho para o posto de saúde para tomar uma vacina, nós glorificamos a Deus descansando, inclusive. E eu não tinha essa consciência no começo. Então, eu era muito intensa, achando que eu estava adorando a Deus ali. Eu queria dar tudo de mim, mas Deus viu minha sinceridade. Por isso, o Senhor me poupou, me puxou de canto. Eu tive uma depressão 1 ano, uma vez. Fiquei muito mal. Não tinha vontade de sair da cama. Fiquei muito mal mesmo. E foi nesse processo de depressão que eu estava afundando e que o Senhor falou comigo. Muito ao meu coração. E hoje, eu tô assim, eu sei que eu adoro a Deus em tudo que eu faço. Eu sei que a minha família é a prioridade. Eu sei que os meus filhos são a prioridade. Deus não quer que eu salve a família dos outros em detrimento da minha. Nunca Ele vai querer isso. Ele não quer que você salve a família do seu vizinho e perca a sua, né? Pelo contrário, tem que ter uma coerência entre o que a gente prega e o que a gente vive. A Bíblia fala que se a gente negligencia o uso da nossa casa, a gente é pior que os descrentes, a gente negou a fé. Então, Paulo vai falar, se você aguenta ser solteiro, seja solteiro. E faça a obra. Manda bala. Que é melhor, você não vai ter que competir seu tempo com ninguém. Agora, não aguenta, vai abrasar, vai sofrer, então casa. Sem problema também. Seja feliz, casa. Mas saiba que quando você casar, o cônjuge ali vai ter uma importância na sua vida que você não pode negligenciar. Então, hoje, com a maturidade, a gente aprende, né? Hoje eu consigo equilibrar todos os pratinhos aí, dando prioridade para minha família. E, às vezes, eu tomo uns puxão de orelha de Deus. Descansa. Teve um dia que eu deitei na cama e falei assim, ai, meu Deus, como eu queria descansar. O Espírito Santo falou pra mim, descansa. Descansar, ué. É isso que eu ia te perguntar. Parece como pecado descansar? É porque eu estou me identificando. Eu sei que quando finalizar, quando esse episódio for ao ar, os meus amigos vão falar... Assista de novo, assista tanto que ela tá fazendo um monte de anotação aqui pra ela lembrar Aprenda com a pastora Camila a descansar. Como é descansar? O que é descansar? Então, você vê que a importância da gente descansar é tão grande que a Bíblia fala que Deus descansou. A gente é melhor que Deus para não querer descansar? Que síndrome é essa da gente querer ser imortal, né? E Deus descansou. E Ele colocou lá um mandamento para o descanso, que não é para a gente ficar obcecado, achando que vai ser salvo quem guardar um dia, quem não guarda um dia, não é isso. Mas ali existe um princípio por trás desse dia, que é separar um dia para contemplação do que você fez, do que Deus fez,
para descanso do corpo, da alma, do espírito. Eu tô lendo um livro agora, e logo no comecinho do livro, o livro já me pegou, nem começou o livro, tá no prefácio. Sinal que vai ser bom. Vai ser bom. Também do Ricardo Barbosa. Ele fala assim que o ativismo religioso, muitas vezes, é sinal de vazio espiritual. Como que é o nome desse livro? Já eu te falo. Acho que eu vou ganhar. A gente vai colocar, vou pedir pro Charles colocar vários... aqui o nome. Não, eu tenho aqui, eu já falo. Acho que vai ser semente, assim, ó. Amigos? Logo no começo, ele fala isso. Ele fala assim, o ativismo religioso é um sinal de o caminho do coração. É o nome do livro. O sentido da espiritualidade cristã, do pastor Ricardo Barbosa. O caminho do coração. O ativismo religioso, quase sempre, é um sinal de uma... Como que eu falei, gente? Vazio espiritual. De um vazio espiritual. A gente está tão vazio, tão vazio, tão vazio, que você fica ali freneticamente fazendo aquele milhares de coisas. E, na verdade, às vezes, se a gente descansa, se a gente confia... Porque o descansar é um reflexo de confiar. Caraca. Quem confia, descansa. Quem não consegue confiar, tem que estar toda hora ali, né? Controlando em cima. Quem confia, descansa. Então, eu tô nessa fase aí com Deus, de aprender a descansar. Toda hora Deus está puxando minha orelha. Descansa. Descansa. Vai vivendo, vai trilhando a jornada que eu tenho dado para você, mas de uma forma leve. Sabe qual é o meu maior medo? Meu maior medo é falar muito de Deus e falar pouco com Deus. Essa foi uma oração que eu fiz ontem, inclusive. Eu falei, Senhor, me livra disso. Eu não quero falar muito do Senhor e pouco com o Senhor. Porque se eu não tenho contato com o Senhor, se eu não tenho intimidade com o Senhor, eu não me sinto na procuração, no direito de falar do Senhor. Parece que eu estou sendo... Sabe como uma pessoa intrometida? Aquela pessoa que chega e fala de uma pessoa famosa para você como se ela conhecesse, ela nem conhece. Porque fulano, você fala assim, nem conhece. O que tá falando? Sabe? Falo de Deus, mas que hora eu falo com Deus? O que esse Deus que eu tenho falado dele tem falado comigo? O que eu tenho falado para ele? Sabe? Quais testemunhos diários eu tenho vivido, experimentado com esse Deus? Então, esse é meu maior medo. Chegar a um ponto de falar muito dele e pouco com ele. É isso que eu quero que Deus me livre. Eu acho assim que Deus está falando comigo... Mas... Amém. Eu já vivi muito disso. Eu sempre fui muito ativa na igreja. Só que eu fazia muito. Teve uma época da minha vida que eu realmente estava fazendo demais. E aí eu me culpava porque eu não passava tempo em família. Eu não tinha tempo. Era demanda atrás de demanda. Eu sempre fui daí da mídia. Então, eu chegava em casa, eu tinha alguma coisa para fazer. Até que eu assisti um podcast do Jesus Cop e ele falou que passar tempo em família também era adorar a Deus. E aí eu parei e falei assim, caramba... Não é só fazer... Porque eu estava fazendo muito pelos outros e pouco pelos meus. Exato. E esse é um debate que a gente sempre tem na minha casa. Quando meus pais veem que eu estou fazendo muito e não estou olhando assim para dentro, aí eles me param um pouquinho e falam assim, não é assim que faz. Vamos dar uma pausa, tá fazendo demais. Tem que focar aqui também na gente. E é justamente esse versículo que eles fazem, que a gente tem que viver... Eu tenho que viver com eles também. E eu não vivia. E aí Jesus me tocou, assim, muito forte. Que bom, graças a Deus. E isso é mais grave quando você tem filhos. Porque os filhos dependem da gente. Não tem como a gente terceirizar isso, né? Então, quando é com os filhos, ainda é mais grave. E o que eu fiz com Deus? Eu estava recebendo bastante convite para pregar. Sábado, domingo, várias igrejas, né? Até o pastor me indicou outro dia uma igreja grande que me chamou para pregar. E eu tinha acabado de fazer um compromisso com Deus. Eu orei e falei, Senhor, eu entendi. Eu entendi o que eu preciso fazer, eu entendi o que o Senhor está me ensinando. É isso aí, eu quero obedecer. E eu pensei, então, o que eu faço? Eu fecho todas as portas, eu recuso todos os convites para pregar, porque o meu chamado também é ensinar. Eu vou ensinar para quem? É na minha casa? Ok, só me explica. E aí me veio uma ideia, assim, eu tive uma estratégia, né? De pregar uma vez, um sábado por mês, em uma igreja. Então, eu vou aceitar convites, mas ao invés de passar todo sábado fora de casa pregando, porque domingo de manhã eu já sirvo na igreja, eu dou aula na escola bíblica. Então, eu vou ficar sábado e domingo, só o restinho do dia com a minha família, a semana toda corrida. A gente já quase não fica junto, porque leva pra escola, busca, almoço, banho, aquela rotina doida, né? Então, eu pensei, um sábado por mês. Eu aceito o convite e os outros 3 sábados é com a minha família, não abro mão.
e o domingo eu sirvo na igreja e tal. E assim deu certo, mas foi uma tentação. Quando eu combinei isso com Deus, falei, eu vou fazer isso. No outro sábado, veio aquele monte de convite, tudo bom, assim, sabe? Vem aqui, vem aqui. Eu falei, não posso. E aí comecei a aprender, foi difícil falar não, é difícil falar não. Essa semana mesmo eu recusei muitos convites legais para estar na rádio, na televisão. Eu tive que cancelar. Eu acabei de receber um diagnóstico do meu filho. Eu vou ter que marcar um monte de médico, terapia e não dá para eu abrir mão disso. É meu filho, né? Então o Senhor tá me forjando ali, ó. Né? Do lado do meu nome tem um martelo e um fogo ali. Tá me forjando, mas eu tô aprendendo. Então, para a glória de Deus, eu recebi bastante convite, já tô até julho com os sábados preenchidos, esse único sábado por mês. Os outros convites que vêm agora eu não consigo assumir mais, só depois de julho. E tô feliz, tô conseguindo dar conta da minha casa, dos meus filhos, é assim que eu tô conciliando. Com estratégia, a pergunta que você fez, né? 1 hora atrás que eu demorei. Como é que concilia tudo isso? Com estratégia, com sabedoria, com discernimento, com oração. É assim. Acho que a gente já tá quase chegando no fim, mas acho que é muito importante, né? É uma pergunta que eu coloquei aqui. A gente falando de ministérios, enfim. É um conselho para uma pessoa que gostaria ou que, sei lá, Deus tocou no coração sobre o ministério pastoral. Qual que é o conselho, né, que você dá para essa pessoa que quer seguir? Parabéns. Não tem conselho. Quem almeja essa obra boa, grande coisa, almeja. Conselho que eu dou, estude a palavra. Coma a palavra. Mergulhe na palavra e tenha vida de oração. O Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes fala isso, que a palavra e a oração é como um avião de 2 asas. Nossa vida é assim, né? 2 asas. Se você só tem a palavra e não ora, vai voar torto. Se só ora e não tem palavra, também voa torto. Então, palavra e oração. Porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, um pastor ele precisa conhecer as Escrituras, porque não é nada da gente. A autoridade não é nossa, a autoridade é de Deus e a palavra é dele. Então, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra é a notícia das boas novas, a boa notícia está lá nas Escrituras. Então, estude a palavra e tenha vida de oração. Conversa com o dono da palavra. Entrando nesse tópico, eu tava olhando lá seu Instagram e eu vi assim quem é a Camila? Entrei lá e fui olhar, né? O que tem aqui? Vamos olhar. E aí eu vi que você colocou lá que tem um laudo de TDAH. E que no começo tinha muita dificuldade ali de entender a palavra, de fazer sentido aquilo. Sim. E na hora que eu olhei aqui, eu falei assim, tenho que perguntar isso, porque a minha mãe tem TDAH. E uma das maiores dificuldades dela é justamente essa. Ela fala, eu tô lendo, mas não entra na minha cabeça. Eu me perco, eu não consigo voltar. E quando eu vejo, já não sei mais o que eu tava lendo. Sim. E também tava lá que você pediu para ensinar a palavra. E que isso seria feito da forma mais simples possível para que as pessoas pudessem entender. E aí eu falei para minha mãe, eu falei assim, mãe, ela realmente é uma pessoa que eu vejo que ensina com simplicidade. Tipo, qualquer pessoa entende. Você já pregou nos nossos cultos e tudo. E eu falei assim, cara, é a pastora realmente. E eu vejo que é uma linguagem muito para os jovens. Muito para jovem. Tanto que a gente sempre volta que tem que trazer a Camila, porque ela vai ter uma palavra para a juventude. E como que foi isso de passar por esse processo de eu tenho TDAH, eu tenho que cuidar disso e entregar isso para Deus também? Sim. Eu descobri isso adulta, né? Há pouco tempo, acho que 2, 3 anos só. A vida toda, eu sempre percebi que eu tinha dificuldade de me concentrar na leitura. Eu tinha muita dificuldade de aprender com professores. Então, no seminário, na faculdade, eu era aquela aluna que não fazia pergunta. Eu sabia que a minha pergunta era burra, não é que eu achava, eu tinha certeza que a minha pergunta era burra. Eu ia falar e todo mundo ia rir na minha imaginação, né? Eu não tinha coragem de perguntar, porque até eu conseguir formular uma pergunta, o professor já passou para outra, já mudou de professor. Então eu falava assim, meu Deus, o que acontece? Aí eu chegava em casa, eu pegava os livros e sozinha eu conseguia. Só que com muita dificuldade. Eu lia várias vezes a mesma página. Então eu lia uma página, acabava de ler e falava, o que eu li? Não sei, não prestei atenção. Como assim? Minha cabeça estava lá em Nárnia. Aí eu voltava pro texto, lia de novo. E aí eu comecei a criar métodos, sozinha.
totalmente autodidata. Em tudo que eu aprendi sozinha. Pegava ali caneta marca-texto, ia grifando, ia fazendo perguntas pro texto, ia escrevendo aqui. E tive pessoas boas também na parte da teologia, tive pessoas que me ensinaram muito, né? Esse meu tio, que era meu pastor na época, ele me ensinou muito, muito, assim, ele tirava sempre minhas dúvidas, ele me ensinava de uma maneira mais fácil de entender. Mas a maioria das coisas que eu fiz, seminário, faculdade, eu não conseguia entender sozinha. Eu não entendia com o professor, eu entendia sozinha. Com o meu método ali. Começou a piorar a minha memória, que era muito boa, começou a piorar, e aí eu fui num médico, num psiquiatra, e aí ele me encaminhou para neuropsicóloga. Foi aí que saiu o laudo e eu descobri que eu tinha TDAH. Foi uma coisa horrível, mas ao mesmo tempo foi um alívio. Porque eu descobri, falei, meu Deus, eu não era burra, eu achei que eu fosse burra. A minha mãe, quando ela teve também, ela ficou assim, porque ela sempre desconfiou. Então, quando ela falou assim, agora eu posso dizer para as pessoas que eu tenho isso. Eu não sou burra. Eu só tenho muita concentração em tudo, não uma coisa só. Então, assim, é difícil, principalmente por causa do H, que é a hiperatividade, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para mim, o mais sofrido é a hiperatividade. Porque não é só uma hiperatividade da ideia que a gente tem de uma criança que não para, é a hiperatividade na mente. Então, assim, os pensamentos não param, são acelerados e atropelados. Então, foi muito complicado. Quando eu recebi o laudo, me deu um alívio, porque eu entendi, né? E aí eu sei que tem algumas coisas que te ajudam a dar uma melhorada, mas até a neuropsicóloga que me deu um laudo, ela falou, olha, você é um milagre. Eu nunca vi alguém que tem TDAH conseguir se formar tantas vezes. Caraca. Normalmente não consegue concluir os cursos, e você conseguiu muitos. Falei, aí entra Deus. Aí entra Deus, né? Que redimiu o meu TDAH e me deu essa capacidade de conseguir concluir. Foi um cuidado, assim, eu acho. Um cuidado. Ele cuida, assim, das pessoas, né? Sim. Então, minha mãe sempre perguntava assim, mas eu não consigo entender, não consigo aprender, até que ela entendeu. Mas aí o TDAH também tem muito coisas que gosta, né? Tipo, o hiperfoco naquilo que ele gosta. E ela tem muito isso. Acho que ela tem um hiperfoco muito grande também. Ela não aprende pela Bíblia, mas ela já assistiu The Chosen umas 1 milhão de vezes, porque conta a história da Bíblia e ela tem facilidade de aprender, assim. Ela ouve a Bíblia no áudio, né? Porque pra ela é mais fácil de assimilar. Pra mim também. Tudo que é audiolivro, eu prefiro. Pena que não fazem tanto, viu? Porque eu lembro de eu trabalhar no banco, eu ia escutando o audiobook, assim, o caminho todo de ida, à volta. Quando o Cid Moreira lançou a Bíblia, eu ia no carro. Aí, Moisés, uau! Eu li a Bíblia inteira no carro, ida e volta, assim. Então, tudo que era áudio, pra mim, é muito mais fácil. Mas a gente tem uma facilidade mais fácil de assimilar áudio e imagem, né? O visual, assim. E eu sou uma pessoa muito visual, então é por isso que eu digo, assim, pra mim é muito mais fácil também. Sim. Apesar de eu ler muito, é muito mais fácil quando a gente tem algo na nossa frente. Sim. E foi assim que nasceu esse voto meu com Deus, de ensinar. Como eu tinha muita dificuldade de entender, eu ficava muito brava quando eu aprendia sozinha, que o negócio era tão fácil assim. Eu falava, por que a pessoa, quando estava explicando isso, não explicou desse jeito? Gente, eu demorei um dia para entender isso, o negócio é simples. Aí eu ia explicar para alguém, a pessoa, nossa, como você explica fácil. Eu já tentei entender isso várias vezes, não entendi. Doutrina da salvação, por exemplo, você vai explicar ali a salvação em 3 tempos, justificação, santificação, glorificação. Nossa, eu perdi a conta de quantas pessoas eu ensinei. Assim, posso te explicar? Porque eu tô tão feliz que eu consegui aprender. Você pode explicar? Aí a pessoa falava, nossa, mas é isso. E aí eu prometi pro Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor me der compreensão das Escrituras, eu quero explicar para as pessoas de uma forma simples, que as pessoas consigam entender essa palavra para qualquer um. Pode ser uma pessoa iletrada, analfabeta, vai entender, é simples. E aí foi assim, mas o Senhor foi me dando graça. Mas foi que a gente começou o podcast. Você começou falando que Jesus é simples. Então, por que a gente complica o evangelho? Se a gente quer alcançar o maior número de pessoas, a gente tem que ajustar a nossa linguagem para que a pessoa entenda, né? Verdade. Tem a passagem na Bíblia que fala, que ele falou, como que eu vou aprender se não tem ninguém que me ensine? Então, às vezes, a gente tem que se ajustar. Se a gente quer falar com palavras rebuscadas e falar pra mostrar que a gente sabe, mas a gente só precisa falar de forma simples. Para que outras pessoas sejam alcançadas. Verdade. O pastor Dimas é um exemplo disso, né? É verdade. Ele prega de uma forma assim, porque até quem tem TDAH entende, né? É gostoso de ouvir. Uma vez eu escutei um exemplo na pós-graduação de pregação, inclusive. Quando a gente faz a comida, a gente serve a comida para a pessoa à mesa, e a pessoa não sabe todos os ingredientes que tem ali. Você não coloca ali o azeite, o sal, o orégano, a salsinha, o alho, a cebola, para a pessoa ver o que você pôs. A comida está pronta.
A pregação é a mesma coisa. Explica a palavra para a pessoa, pronta. Né? Tem pessoas que querem ficar explicando o negócio do grego, quer colocar todos os ingredientes que ela usou para preparar, e aí vai complicar a cabeça da pessoa ao invés de ajudar, né? Então, um pouquinho de sabedoria, de estratégia. Para algumas pessoas isso ajuda muito. Eu gosto, tipo, no grego fala isso, isso, aquilo, outro, e no português faz isso. Eu gosto disso, só que eu gosto de estudar sozinha, porque enquanto nós estamos em conjunto, eu fico... Hã? Cada um tem um jeitinho, fico bugada. Né? Cada um tem um jeito, né? Pastora, para aproveitar que a gente está falando a maior parte com meninas, eu acredito que vai alcançar o público feminino mais do que o masculino, porque nós estamos entre mulheres. Eu queria perguntar para você como foi. Assim, você casou muito cedo. Então, como que foi isso? Casei cedo. E até para falar para as meninas que estão esperando agora. Tipo, tô num processo de espera ali. E a gente sabe que nem todas casam cedo. E, às vezes, não é bom também esse processo de relacionamento antes do tempo realmente que deve ser, que deve acontecer. Então, como que foi isso? De casar mais cedo do que a maioria das pessoas. Foi bem difícil. Eu vim de uma família muito disfuncional. Eu passei por muitos traumas. Então, na verdade, eu casei... não foi um casamento saudável. Não foi um momento certo. Não foi... Eu estava desesperada. Eu queria alguém. Eu queria uma proteção. E meu marido, ele sempre foi esse protetor. Sempre foi esse protetor. 20 anos mais velho que eu. Então, hoje eu entendo. Porque eu estava nesse momento, né? Mas se fosse, por exemplo, a minha filha, eu e meu marido, nós casamos assim, né? Ele casou com uma pessoa 20 anos mais nova, mas ele concorda comigo, que minha filha, com 20 anos de idade, a gente não vai querer que case. A gente quer espera, se forma, né? Agora, cada um tem uma cabeça, cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma família diferente. A gente não pode colocar uma regra para todo mundo igual. O que eu sempre falo, observe os sinais. O namoro serve para observar os sinais. Sabe um rio que você quer nadar naquele rio e você não sabe a profundidade do rio? Então, o que você faz? Você pula de cabeça? De jeito nenhum. Então, você entra, põe o pezinho, vai vendo a profundidade do rio, vendo se tem pedra, jacaré, árvore, né? Toco, pneu. Depois que você vê a profundidade do rio, viu que ele tem o tanto de água suficiente, aí você sai e pula de cabeça. Um relacionamento é igual. Então, namora... Observe os sinais. O Espírito Santo nos dá sinais para a gente ver se é o momento, se é a hora. Né? O Titanic recebeu, aquele navio que afundou, 7 avisos da torre que não era para continuar naquela rota, porque ele ia bater num iceberg e ia todo mundo morrer. O capitão ignorou todos os comandos e ele seguiu, ignorou todos os alertas e seguiu naquela direção. E todo mundo morreu por conta dessa desobediência. Então, o namoro, observe os sinais. Se tem problema sério na área espiritual, se está tendo divergência, observe o sinal. Porque vai casar, vai piorar. Tem problema na área financeira? Resolve no namoro. Se casar, isso vai piorar. Tem problema com a família? Então, assim, o namoro serve para a gente observar os sinais. O grande problema, né, dos relacionamentos é que a mulher sempre acha que vai mudar o homem. Aí ele vai mudar, e ele nunca muda. E os homens sempre acham que a mulher não vai mudar. E ela sempre muda. Sim. É o contrário. Então, meu conselho é, observe os sinais no namoro. Né? Consagra tudo ao Senhor e vai acompanhando. Tem gente que tem maturidade com 20 anos, tem gente que 40 não tem maturidade ainda. Então, é muito relativo. É observar os sinais. Quanto mais sinais o Espírito Santo está te mostrando ali, o discernimento, a vida, a experiência, e a gente está ignorando, maior a chance de um casamento com sofrimento. Lívia, anota isso daí pra fazer um corte, por favor. Eu estou fazendo corte. Não esqueça. E o que seria, no caso, pras meninas ainda, guardar o coração e esperar realmente a pessoa... Não a alma gêmea, né? Que eu não acredito que exista. Existe a pessoa que Deus abençoa. Mas como que é falando pras meninas esse processo de guardar o coração? A primeira coisa, né? Enxergar a identidade, né? Ter certeza de quem você é em Deus. Você é filha amada de Deus. Feita à imagem e semelhança de Deus. Habitada pelo Espírito Santo. Então, você tem um valor.
um valor. E guardar o seu coração é você entregar a sua vida, o seu coração, se casar com alguém que enxerga o seu valor desse jeito e que também tem a sua identidade em Deus. Se entregar para a pessoa errada é você desperdiçar isso, né? Desperdiçar o valor que você tem. É você permitir que te quebrem em pedacinhos, você vai se diminuir daquilo que você é. Agora, quando você soma com alguém que tem a mesma visão, alguém que está debaixo da mesma missão, né? Isso que significa a palavra submissão. Você está debaixo de uma missão. Então, conhecer um rapaz que está debaixo da mesma missão que você, que ama Deus acima de todas as coisas, que ama Deus, mais a Deus do que você, aí já tem um excelente começo, né? Isso é guardar o seu coração. O Senhor honra quem faz isso. Não tenho dúvida. Amém. Tem alguma pergunta? Não, eu já ia chamar a gente antes, né? Foi uma pergunta, mas é referente ao... Cadê? É o número 5. O que você espera alcançar em sua trajetória no ministério para os próximos anos? O que eu espero alcançar na minha trajetória nos próximos anos? Eu espero me desenvolver dentro do que eu já faço. Eu não espero título nenhum debaixo do meu nome. Se eu pudesse, até tirava o que eu tenho. Não, só me dá problema. Deixar a vida mais simples. Só me dá problema. Não quero título nenhum. Nenhum. Eu estudo, faço mestrado, porque eu quero conhecer mais as escrituras para eu ensinar melhor. Eu quero fazer com excelência o que eu já faço. É para isso que eu estudo. Não quero título nenhum debaixo do meu nome. Mas eu quero me desenvolver dentro do que eu já faço. Então, se eu ensino, se eu cuido de pessoas, eu quero melhorar nisso. Eu quero cada vez melhorar. Eu quero aprender melhor para ensinar melhor. Eu quero amar mais as pessoas para cuidar melhor delas. Eu quero amar mais o Senhor para eu conseguir falar melhor dele. Eu quero só me desenvolver dentro do que eu já faço. Bem, então, acho que a gente pode ir pro bate-volta, né? Quer fazer a primeira pergunta? Eu posso fazer a primeira pergunta? Sim, porque eu gosto de livros. Eu quero saber um livro, assim. O livro do momento, assim. O livro que... O livro que mudou minha mente, minha cabeça? Deuses Falsos, do Tim Keller. Nossa, mudou esse livro a minha tá vida. na minha lista. Agora eu vou ler. Esse e Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick, que é no mesmo sentido. Destronando todos os ídolos do nosso coração. Mudou minha vida. Calma aí que eu tô anotando. Vai ser uma lista para todos os meus amigos. Meu aniversário está chegando. Um outro é um seu versículo preferido. Que, tipo, estou no momento num dia mau e esse versículo sempre vem como um bálsamo no seu coração. Ah, meu Deus do céu, são tantos, Jesus. São tantos. São tantos. Cadê? Olha o TDAH, gente. Pode ser 2, para ajudar. Pode ser 2. Pode ser 2. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. E eu amo muito. Assim como o céu, os céus são mais altos do que a terra. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Esse é o versículo que fala assim, todos os dias, rebate vários pensamentos na minha cabeça. Top 3 louvores, se tiver. Nossa, eu sou péssima de música. Eu quero até pedir recomendação, se alguém tem... Porque eu só escuto as mesmas músicas. Vamos fazer uma playlist. Tem uma playlist. Que legal. Eu não sei o nome de música, tá? Junto ao poço estava eu. Tu és Isso. mais águas purificadoras. Isso aí. A Lívia do louvor, ela tem que saber. Eu choro sempre que eu coloco esse louvor. Aí eu estou lá no metrô. É que é a minha história favorita da Bíblia, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, essa música eu choro muito. Eu gosto de Colossenses 1, do Projeto Sola. Muito boa. Muito Muito boa. boa. A Bíblia, né? Então, eu já gostei. E qualquer um do Baruch. O Baruch. Todos. O Baruch. Eu ia falar Ademar de Campos. Tá mexendo com cara de idosa, né? Brincadeira. Eu gosto dele também. Você me viu assim, com Ademar de Campos, sabe? Pastor Antônio Cirilo. Cid Moreira, Ademar de Campos. É bênção. E a última é uma pessoa, né? Você acaba já respondendo que foi o seu tio, né? Mas é uma pessoa que marcou na sua caminhada com Deus e o porquê que você está falando dessa pessoa, o que ela fez, que marcou a sua trajetória. O meu tio foi uma pessoa que me ensinou muito, bastante. E, recentemente, o Dr. Juan Sanches, que é o meu chefe na faculdade, na Grace. E ele é meu professor também.
meu professor e meu chefe, ele fez uma coisa assim na minha vida que eu vi a mão de Deus. Ele acreditou muito em mim e quando eu não acreditava. Ele me fez trabalhar na faculdade sem falar o inglês bem e eu tinha que falar inglês. Eu tinha que traduzir as aulas dele. Eu passava mal, tive crise de ansiedade, fui até pro médico. E eu falava, doutor Sanches, eu consegui intérprete para interpretar o senhor, eu não consigo, eu não dou conta. Ele sorria e falava assim, claro que você consegue, você está falando comigo. Aí eu falava, não, por favor, tô passando mal. Ele, não, eu quero você. Então ele me forçou 1 ano, eu passei 1 ano chorando, desesperada, Caraca. Mas começou a quebrar várias coisas na minha mente. Comecei a ver a capacitação de Deus. Hoje eu falo inglês e espanhol. Eu participo de todas as reuniões deles, ou em inglês ou em espanhol, traduzo as aulas, leio o material, corrijo e confiro a aula dos professores. E eu falo assim, ele acreditou em mim. Foi um instrumento de Deus. Qualquer outra pessoa ia falar assim, é verdade, isso não dá, isso é ruim. E ele acreditou. Bom, estamos finalizando. Muito obrigada pela sua participação. Calma, deixa eu fazer uma coisa aqui. Mais uma? Antes de encerrar oficialmente, a senhora vai mandar uma mensagem, né, para todo mundo que está assistindo a gente, para todo mundo que acompanhou isso aqui. E algo que vá tocar o coração dessas pessoas. Algo que vem do seu coração também. Do coração de Deus pro seu, para eles que estão assistindo. Amém. Os pensamentos do Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus pensamentos. Confie no Senhor e nos pensamentos, nos planos que Ele tem, que são maiores do que os nossos pensamentos. Deus te abençoe. Amém. Agora sim, agora podemos encerrar. Agora sim, nós podemos encerrar. Mas antes de encerrar, você fala dar os avisos? No dia 31 de maio, nós teremos na Igreja Batista do Povo? Igreja Batista do Povo, IBP, Vila São José. Da Vila São José. O que nós teremos? Juban Experience. Vai ser top, galera. Nosso primeiro culto do ano. Então, se você não for, só você não vai, tá? Já deixa o aviso. Muito bom. Pastora Camila, quer mandar um beijo, um abraço? Esse é o momento, antes da gente encerrar, porque, enfim, eu já tenho uma lista de pessoas que falaram, não se esqueça de mim. Ah, legal. Eu quero mandar um beijo pro meu marido, que tá aqui, ó. Que é o maior incentivador, assim, do meu ministério, né? Tá sempre me abençoando, me apoiando, faça sol, faça chuva. Às vezes ele não pode ir, trabalha muito, mas ele fala, vai, quanto você precisa, que eu faço o Pix. Ele é uma bênção de Deus. Quero agradecer pela vida dele, quero pedir que o Senhor abençoe a vida dele. Um beijo pro meu filho, pra minha filha, que estão lá em casa. Minha filha também, tudo em troco do Pix, né? Mas ela me ajuda. Brincadeira. E pra minha mãe, que sempre me ajudou também. Minha mãe é uma bênção, foi um braço direito em todo esse momento. Acho que é isso, galera. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso que eu falo, se inscreva no canal. Calma. Olha, esqueci de mandar um beijo pra minha igreja. Quero mandar um beijo pra todo mundo da minha igreja. IBPV, a gente tá aqui, ó. IBPV, pessoas maravilhosas, pastores, todo mundo lá. A igreja do meu coração agora. Estou muito feliz de estar nesse ministério. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. E antes de encerrar, quero mandar um beijo pro pessoal do meu trabalho, Matheus, um beijo também pro Marco, pros meus amigos. Quer mandar um beijo? Quer mandar um abraço? Pra todo mundo que tá assistindo. Pra minha família, né? Que eu sei que eles vão ver isso. Pros meus amigos de Belém, que eu vou fazer todo mundo assistir de novo. Então, por favor, vocês façam o favor de compartilhar pra alcançar mais pessoas, tá? Eu acho que é isso, galera. Estamos encerrando mais um episódio, o segundo episódio da nossa temporada. Muito feliz de estar aqui com a pastora, de estar aqui com a Lívia. Nós vamos voltar. Ou não, vamos né? voltar. Vai que a gente traz outras apresentadoras. Deus é que sabe. Mas esperamos vocês no próximo. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, até!